povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. O Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece o Olá Podcast, vai lá no site dos caras, www.olapodcast.com, e conheça a infinidade de podcasts que tem lá. Lembrando que o Pod Esporte também está no Spotify, no Deezer e aqui no YouTube, que você já pode deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar lembrete, sempre que tiver coisa nova, você ser notificado, tá bom? Hoje o papo bacana, vai ser show demais. Uma fera do Squash Nacional, uma fera do Esporte Clube Pinheiros. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte. Valeu, Diegão obrigado, Gobi, velho. beleza Valeu, pura? Obrigado. Tranquilo? Esqueceu de falar que estamos de estúdio novo, pô. Ah, estamos de estúdio novo. Boa, muito bem. Estúdio novo aqui do Olá Podcast, tudo muito bonito, as coisas se ajustando, tá muito massa. Mas enfim, cara, bem-vindo, obrigado aí demais por ter vindo. Que isso, eu que agradeço o convite. Como eu falei pra você, é uma oportunidade única, assim, cara. E falar sobre esporte e squash, acho que é comigo mesmo. Pô, e a gente já podia estar gravando há um tempo, porque a gente tá aqui trocando ideia faz mais tempo. É verdade, tem razão, velho. E falar e trocar ideia, descobri que o Diegão tinha, e ainda pode ser que aconteça de novo, um podcast sobre esporte, cara. E aí, como é que foi essa ideia aí? Como é que... Cara, que viagem, assim, porque a gente, falando um pouco antes da gente começar a entrevista, né? Cara, foi uma ideia que eu tive no meio da pandemia. E que ideia genial, assim, que eu tive. Depois que eu comecei a fazer, eu vi que, não sei se eu tinha gosto ou aptidão pra isso, assim, mas, cara, rolou muito. Teve até uma amiga minha, Carol Raut, que ela abraçou a ideia, abraçou o desafio. E a gente resolveu falar um pouco de esporte no geral, assim, mas não naquela mesmice de sempre, assim, do jogador falar a mesma coisa, sabe? Mas da gente tentar trazer o off-court, vamos dizer assim, ou fora da quadra, e da galera se soltar um pouco mais. E foi bem nessa da pandemia mesmo, porque Porra, viagem de flow, de não sei o quê. E a gente nem se conhecia e teve a mesma ideia. É verdade, pior que é verdade. A história do Pod Esporte é exatamente essa, cara. Não, se a gente pegar a data de criação de cada um, é capaz de ser a mesma. A gente conseguiu aqui, né, estruturar tudo graças ao Lá Podcast, graças a tudo que a gente conseguiu ajustar. E, pô, tá tendo uma vida longa, mas eu espero que em breve volte o seu podcast, que falar de esporte é sempre importante. Acho que todo mundo tem que ter voz. Hoje, com rede social, todo mundo tem voz, consegue falar, expor a sua opinião, enfim. Pô, mas vai dar certo, cara. Uma hora vai dar certo. Cara, eu espero, assim. Vou te falar que foi vou falar um hobby, assim, porque não foi a primeira profissão, mas que eu curti muito, assim. Não sei se foi falar sobre esporte ou se foi conhecer pessoas novas, assim, mas foi algo que, cara, me enchia o coração, assim. Então, eu acho que o que mais me seduz, assim, nesse negócio é conhecer pessoas, cara. É saber de realidades diferentes. Eu sempre fui um cara muito crítico, assim, à minha modalidade, sabe? De querer coisas melhores, de olhar outras modalidades e ver, pô, por que a gente não consegue fazer aquilo lá e tudo? E aí, você conhecendo as realidades de pessoas, pô, a gente já teve pessoas de peso aqui, já teve pessoas que, cara, sabe, estão começando a trilhar o caminho. Pô, é muito legal ver essa parada de um cara que conseguiu chegar onde chegou, né? Tipo o Maurício do vôlei lá, foi um dos primeiros episódios que a gente teve. O cara bicampeão olímpico, história do cacete, assim. E a gente vê também pessoas iniciando, tipo a Vitória Rosa do atletismo, sabe? Que tá começando, cheio de resultado já, mas iniciando, sabe? Então, cara, isso foi até uma viagem que eu tive agora, que nem a gente foi pros Jogos Sul-Americanos agora, né? Poder Sul. E exatamente. E aí eu cheguei a falar com um monte de gente, porque eu queria saber como é que aquele cara começou naquele esporte. Eu bati até um papo com uma mina, acho que do ciclismo de pista, e aí ela comentou a história dela, que ela começou a pedalar porque o pai dela maratonava e ela queria acompanhar o pai. Então, desde menina, ela começou... né, cara? Umas então, paradas, nada a ver. isso... Eu não sei se foi a falta do podcast que eu comecei a trocar ideia com todo mundo, mas eu tava sentindo essa falta, assim, sabe? De conversar É bom, cara, é bom, é legal. É. Semiterapia isso aqui. Semiterapia. É massa. E você falou até do tempo de duração. Cara, tem horas que você nem vê o tempo passar. Assim, engata. Por isso a gente tem o Rafa aqui, cara. Ele dá uns ufa. gritos lá, ele dá uns gritos, mexe o braço lá. Então, mas é massa. Cara, então vamos lá, squash. Porra, não é um esporte assim que... Quando você tem 10 anos de idade, você fala, porra, vou lá jogar squash pra ver qual é que é. Não, nem eu pensava isso, velho. Então, como é que apareceu isso? Como é que... Cara, engraçado, assim. Vou até falar que a gente também se esconde um pouco, assim. O squash não faz muita propaganda, assim, no final das contas. E pra saber de squash tem que cavucar um pouco, assim. Mas eu dou graças a Deus que meu irmão do meio descobriu o squash e pôde me introduzir no esporte. Assim, eu sempre fui um moleque que fiz tudo, velho. Então, eu jogava futsal pelo colégio, eu fazia judô. E até engraçado, eu falei para um amigo meu esses dias
que se você me perguntasse desde pequeno o que eu ia ser quando crescer, eu falava, ou você judoca, ou você isso, ou você aquilo, ou você... Ia ser alguma coisa do esporte. Alguma coisa eu ia fazer assim. E aí o meu irmão, nós somos de matrimônios diferentes, então minha mãe do primeiro casamento, ela conheceu o pai dos meus irmãos, então eu tenho 2 irmãos por parte de mãe. Não posso esquecer das minhas irmãs por parte de pai também, mas enfim. Eles são de família tenista. O pai dele é chileno, e aí a gente sempre teve contato, eu sempre tive contato com o pai deles, assim, porque minha mãe, óbvio, separou, mas continuou com contato com ele. E aí depois ela casou com meu pai, também separou, mas enfim, eu sempre com meus irmãos e com o pai dos meus irmãos, eu ia jogar tênis com eles. Eles jogavam muito bem, meu irmão jogou primeira classe de tênis. Só que aí, por algum motivo, ele foi parar numa academia em São Paulo que tinha squash e se apaixonou. E aí ele converteu, assim, largou a raquete de tênis e foi pro squash. E, cara, se apaixonou, começou a jogar circuito profissional, começou a dar aula. E eu, desde moleque, fazendo todos os esportes, e minha mãe não tinha dinheiro para pagar nenhuma escolinha para isso, ficava o dia inteiro em casa, depois da escola. Ele falou, cara, vem me acompanhar um dia. Vai lá bater uma bolinha, vê o que você acha. E aí botou o doce na boca da criança, eu não parei mais. Cara, é muito difícil, cara. Ah, depende. Se eu te perguntar, é difícil jogar handball? Você vai falar que não. É muito dinâmico, né, cara? É dinâmico, é dinâmico. Explica aí pra quem não... Só ouviu, porque todo mundo já ouviu falar squash. Tá, vamos mas lá. Aí os caras confundem com badminton, com não sei o quê. Tudo. Mas, cara, é até um papo engraçado, porque eu já escutei de tudo. Então, cara, eu já escutei. É aquele esporte que você joga sozinho. Não é aquele esporte que você joga sozinho. É aquele esporte que você joga contra a parede. Não é aquele esporte que você joga contra a parede. Cara, mas eu acho que o que mais me magoa é quando o cara fala é aquele na água. Porra, aí você fala, água? mano, não, na água não, velho. Na Não sei água, se o squash... remete a água, splash. Exatamente. Porra, na água não. Mas enfim, já escutei. Mas explica aí como é que é. E às vezes eu até falo, joga o tênis. Pra nem perguntar. Pra nem perguntar. Só que a bolinha é menor. Exatamente. Pô, depois eu pego a raquete pra você dar uma olhada, assim. Então o squash é jogado num quadrado, vamos imaginar um quadrado assim. A gente sempre leva em referência a parede da frente. A gente joga com a raquete, com a bolinha. Então imagina que você sempre rebate essa bola para a parede da frente. E aí o seu adversário vai lá e pega. Então a gente sempre está rebatendo de acordo com a parede da frente. Como essa bola vai chegar lá, velho? Não me importa, ela tem que bater lá. O problema é o do adversário. Exato, tem que pegar. Mas o que acontece? Eu posso usar o artifício da parede lateral para a bolinha bater na parede da frente. Posso usar o artifício da parede de trás para essa bola ir para frente. Então acaba sendo recursos para eu devolver essa bola. Mas ela obrigatoriamente tem que bater na parede da frente. Tem que bater na parede da frente. O que faz você ter um ponto ou não? Tem algumas delimitações na quadra, que é dentro e fora. Então, se você olhar na parede da frente, ela tem algumas riscas. Tem uma bem pequena embaixo, que a gente chama ela de lata. Que até se você bater a bola lá, ela faz um barulho diferente. Então, bateu lá, é considerado fora. Então, imagina que você vai... Pô, vou dar uma curtinha na parede do cara. Tipo, ela tem que ir em cima dessa lata. Ela tem 19 polegadas. Então tem que ir em cima dela. Existe justamente para dar uma chance do adversário chegar nela. Exato. Senão, impossível pegar essa bola. Essa reflexão é boa. E aí depois tem as delimitações em cima da quadra. Então, na parede da frente tem uma linha. Aí ela acompanha para baixo diagonal nas laterais. Sim. E depois é o vidro. Que normalmente, não sei se você já viu as quadras lá do Pinheiros, ela tem um vidro. Sim. Acima do vidro, no caso, se a bola sair, é fora. Entendi. Então, cara, não pode dar 2 pingos. Se você quiser bater sem pingar, pode bater, que é o chamado voleio, igual no tênis mesmo. Mas é isso. Você joga a bola basicamente onde o seu adversário não tá, entende? Interessante, cara. E pontuação, como é que é? Direto até 11, 10 a 10, vai a 2. E a gente sempre joga melhor de 5 games. Então, esses 11 pontos, ele é considerado um game. Pô, então é longo o jogo. É relativo, assim, é bem relativo, porque ao mesmo tempo que ele é muito dinâmico, muito rápido, né? ele pode vir a ser muito rápido. Mas se você pegar uma média profissional aí, dos 5 games, ela varia de uns 45 minutos a 1 hora, vai. Entendi. Então acaba... Eu vou falar um pouco longo. A minha partida mais longa foi de 1h40. 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 Cara, e aí, que... entre os games, a gente tem um intervalo de 2 minutos aí. Entendi. Eu puxei esse gancho do ser longo, porque... Pensando assim em preparação física e tal, cara,
não precisa de muita potência. Deixa eu ver a raquete aí. Deixa eu só entender aí. Deixa eu meter o bedelho aqui de entendedor. Pra quem tá no vídeo aí, tá vendo a raquete. Ela é mais longa, né? Bem mais longa que... Cara, na verdade, eu acho que ela tem até o mesmo comprimento, assim, da raquete de tênis. Talvez porque a raquete de tênis comece aqui Como chama isso aqui? Esse sapato tem algum nome? A gente chama de cabeça da raquete em si. Entendi. Não tem muito segredo, E aí... porque a do tênis, ela parece que é mais arredondada. Essa aqui é mais fininha. Fininha. Porque leve, né? pela dinâmica mesmo, ela precisa ser menor, vamos dizer assim, e ela precisa ser mais leve. Senão a bola é muito rápida. É considerada a segunda bola mais rápida do mundo. Qual que é a primeira? A gente só perde pro golfe. Então, caralho, velho. Essa é a temida bolinha. E é engraçado, assim, porque se você pegar ela é murcha. Dá pra ver aí? Tá vendo aí, Rafa? Dá pra ver? Tá boa? Ela é bem murcha, assim. Então, se você soltar ela agora, pode soltar na mesa, ela não vai pingar. Ah, cara. E aí... Melhorou, Rafa? Melhorou agora? Agora tá bom? E aí, o que acontece? A gente, na hora de entrar na quadra, a gente, além de aquecer o corpo, a gente vai aquecendo a bolinha. Então, você vai batendo ela na parede, ela é igual pneu. Ela tem ar dentro, e ela fica um pouquinho mais dura, ela quica um pouco mais, sim. Cara, aí... Olha o teste, olha o entendedor de... Não, vejo talento já. Hein? Eu tô rei do beach tênis, cara. É sério? Rei não, né? Mas tô apaixonado desse negócio, cara. Cara, você já jogou? Já. Na academia onde eu treino lá na Zona Norte também, nós temos 2 quadras de beach tênis. E, cara, eu vou te falar que o squash perdeu uma galera por beach tênis. Cara, mas como é que não perde, cara? Puta negócio gostoso, exato, pé na areia, exato. Eu acho que tem alguns pontos aí. Tem um ponto exatamente do paulistano botar o pé na areia e achar que, cara, tô na praia. Esse é um ponto. E, cara, é fácil de se jogar. É fácil. Então, a primeira pessoa, vamos dizer assim, às vezes a mulher não tem tanta facilidade em relação a isso. Cara, no beach tennis ela se diverte muito. Minha namorada agora é a mais viciada em beach tennis. Cara. E eu acho que a galera que, pratica esporte, não tô falando de alto rendimento, que pratica esporte, cara, você tem uma noção de espaço, de tudo, cara, você consegue devolver a história da raquete pra cima. Eu já brincava muito de frescobol quando ia à praia e tudo. Melhor ainda. Aí, tem os vícios, né, de a raquete tem que estar o tempo inteiro pra cima e tudo. Mas por isso que eu falei da raquete. Achei ela é bem mais leve que, por exemplo, uma de beach tênis. Ela é mais leve que a minha raquete de beach tênis. Pode ser. Mas, cara, legal. E essa da bolinha aqui eu gostei. Pô, eu sei que a gente tá escondido lá no clube, mas aparece lá na quadra pra gente bater uma bola. Vou aparecer, cara. Isso aqui me impressionou. Eu achei que era uma bolinha que, sabe, pingava pra caramba. Pingava pra cacete. Não. Pô, massa, cara. E é bem rápido, assim, cara. Falar um pouco de squash, assim, chega a ser um pouco clichê, sabe? Porque o que me agrada é exatamente essa dinâmica do esporte. E, cara, eu me divirto, assim, então... É gostoso se jogar. E, cara, por que você falou que vocês meio que se escondem, até propositadamente? Não é nem isso, assim, é porque eu vejo, tipo, a gente falou tanto de mídia social, assim, que hoje é o que meio que comanda o mundo, assim, sabe? E eu acho que falta da galera falar um pouco mais sobre o nosso esporte. Tem uma confederação brasileira de squash? Tem uma confederação, tem uma federação paulista. Não é ligada a CBT de tênis, nada a ver? Não, nada a ver. Squash mesmo. Squash mesmo. E aí, até é engraçado, porque agora a Federação Paulista, eu acho que vem fazendo um excelente trabalho. Até o mesmo diretor de squash do Pinheiros. Então, eu acho que o squash realmente sobrevive por causa do diretor lá. Porque nós estamos no fim do clube ali. Se você for ver a entrada lá do Iguatemi, ali estão as quadras. Mas pra quem entra... Diegão, vou te falar a real. Eu nem sabia onde é que era. Exato. Porque a gente entra ali pelo boliche, aí tem o pole, a gente tem o ginásio de handball que é lá perto do refeitório e tudo. Do outro lado. Do outro lado do mundo. Do outro lado. Vou dar um pulo lá qualquer dia. Te mandar mensagem, dar um alô. Você vai ver que é longe. Pinheiros quase tudo é longe, né, cara? Mas, pô... Já que você falou de mídia social e tudo, você falou que a galera deixa de interagir, de falar, de tentar mostrar a modalidade. Eu acho que isso é uma parada que eu comecei a ter esse pensamento lá atrás. Eu tava te falando que eu tinha um blog de handball, quando não tinha. Hoje a gente tem alguns canais especializados em handball, mas que, assim, difícil. Assim como o squash, o handball carece de divulgação, carece de gestão das coisas, né? Tem uma tentativa de melhora, mas ainda... Cara, o engraçado é que quem vê de fora não tem essa visão, assim, sabe? Do handball? Exatamente. Sério? Cara, assim, eu pelo menos tento comparar sempre com coisas muito legais. Então, por exemplo, ontem tava no YouTube, tava tendo um jogo da Liga Nacional de Handball entre São Carlos e Blumenau.
no ginásio de São Carlos, que é uma imensidão de ginásio muito bonito. Já foi sede de Liga Mundial de Vôlei. Cara, um ginásio lindo e enorme. Cara, eu, pelo menos, não identifiquei uma pessoa vendo o jogo. Nenhum, parecia que era portões fechados. E, ao mesmo tempo, tava tendo um jogo no Sport TV de NBB, Flamengo e Unifacisa. Cara, Lotado. Um show, velho. Um show. Uma puta arena lá. Eu acho que o Flamengo joga lá na arena... Que era uma arena que os caras... Que era HSBC Arena e depois mudou e tudo, que é lá do lado do Maria Lenk. Cara, uma puta energia. Mas é Flamengo. Vai falar que Flamengo... Cara, não, mas é Unifacisa. Se pegar Unifacisa e Basquete Você Cearense... sabe se o NBB ele é uma liga paralela à confederação ou são as mesmas pessoas que Então, regem? a gente já teve aqui gente pra falar, o Gustavinho falou muito bem sobre a NBB. Ela nasceu como uma liga dos clubes. Né? A NBB e a confederação naquele momento falida, né? Vários problemas e tudo. E aí meio que essa liga de clubes começou a puxar a confederação. Então tem a chancela da confederação, mas a NBB é uma liga dos clubes. Os clubes, inclusive, né, salvo engano, tem a chancela da NBA. Então os caras tentam copiar muita coisa da NBA, sabe? Então, pô, no clube agora, a estreia do clube, lá no clube, a gente tava treinando e ia ter jogo à noite. Os caras montando canhão de luz. Eu não sei se você acompanhando os stories do clube, cara. Puta festa, assim, sabe? Puta negócio legal. Infelizmente não tava cheio de ginásio. Mas você vê uma tentativa do negócio, sabe? De fazer um show, um entretenimento. Que esse é um problema que eu acho que o squash tá passando hoje, assim. Se você for ver há uns, sei lá, 3 anos atrás, nós tivemos o Novo Squash Brasil também. Ah, é? Que foi um cara apaixonado, assim, por squash. Bateu na porta e falou, cara, eu tenho um projeto muito legal pra vocês. E aí a confederação abraçou. Só que era meio que uma liga paralela. Então, tipo, nós tínhamos o presidente da confederação e tinha a galera que cuidava do circuito profissional. E, cara, nos fez um bem danado, assim. Porque é o que você falou. Aquilo se criou um evento. Então, no geral, o efeito cascata foi excelente. Desde o cara que queria promover um evento que já tinha um modelo de evento muito bom, pro jogador que viu, caraca, é um evento super legal, eu quero participar também, só que eu preciso treinar para isso. Então, o nível aumentou, a qualidade dos eventos aumentaram também, a procura pelo evento aumentou também. Então, eu não sei se às vezes essa linha de... Eu acho que ela pode ter a chancela e pode ser as mesmas... Como é que eu vou falar? A pessoa pode ser empregado da confederação, mas ela precisa só cuidar daquilo. Por que a Confederação Brasileira de Squash não cuida da seleção de squash e tem essa liga para cuidar? É o que assim, a NBB faz isso hoje. Na NBB é a competição deles. A CBB cuida da seleção. Então a gente está falando quando vai falar de seleção, é a Confederação Brasileira de Basquete. Quando a gente fala de clubes, é a NBB. E aí a CBB dá a chancela, então vai classificar para as competições internacionais e tudo. O quê? Os atletas da NBB. Não faz sentido, tipo, nessa época aí tinha uma competição da Confederação de Squash e tinha esse evento ou não? Os únicos eventos que faziam parte, literalmente, da confederação é o que a gente chama de Copa do Brasil, que acontece na metade do ano, e o Campeonato Brasileiro, que é sempre em novembro. Então, esses dois eram especialmente da confederação. E rolava essa liga paralela. Então, por que não? Ó, beleza, vocês querem a chancela? Então tá, então você também vai organizar o seu torneio, a sua liga, como quer que se... Mas eu tenho esses 2 torneios aqui que tem a obrigação de fazer. Vamos sentar e fazer junto. Por que não? Entendeu? Só, é o único compromisso que eles poderiam ter junto. Entendeu? Pô, e aí faz junto, e aí eu tomo conta aqui de seleção. A gente vai olhar todos os atletas que estão participando dessa liga aqui, porque a gente vai tirar a seleção daqui e tudo. Pô, velho, desculpa, de repente não é assim tão simples. Aliás, eu imagino que não seja tão simples. Eu entender o motivo que não seja tão claro fazer isso, sabe? Às vezes, então, talvez ignorância nossa, mas deve ter alguma coisa política no meio. Sempre tem, cara. Sempre tem. É uma coisa absurda. Absurda, enfim. Eu não gosto de falar de política. Sim. Gostaria de falar mais, quer dizer, queria saber falar mais, queria ter mais competência para falar, mas toda vez que eu tentei, né? Então, deixa pra lá, isso é um assunto que não dá certo. Cara, e você hoje? Como que tá você no mundo do squash nacional? Sei que você tem agora na cara do gol aí um Brasileirão, que é o seu objetivo maior, para poder voltar primeiro do ranking. Hoje você é o número 2 do Brasil. Conta aí como é que tá a sua preparação. Cara, como você falou, assim, hoje eu sou 2 do Brasil. Óbvio que eu tenho outros 2 concorrentes, assim, bem duros, que é o Pedro e o Gui, assim, que também jogam um bolão. Mas eu me vejo muito bem nessa situação. Eu acho que eu também sou um grande jogador e tenho condições suficientes para bater os 2. Então, cara, é uma briga boa. Quem que é o primeiro? Cara, agora tá o Pedro. Mas o Pedro ficou um tempo maior aqui no Brasil.
E ele conseguiu até jogar mais competições que eu e o Gui, que são os únicos 2 jogadores hoje do Brasil que rodam um circuito internacional. Então, puxando já esse gancho de ranking, hoje eu sou 105 do mundo e o Gui é 104. O ranking foi atualizado semana passada. E mesmo a gente sem jogar torneio, o nosso ranking ainda deu uma melhorada, assim. Que nós conseguimos ainda somar alguns pontos, se eu não me engano foi outubro ou setembro, algo assim. E esses pontos estão fazendo efeito. Como é que funciona esse tour internacional aí? Você tem etapas durante o ano? É tipo o ATP de tênis? Cara, Como é que... é o mesmo sistema. Exatamente o mesmo sistema. Então, os promotores, eles querem fazer um evento PSA, que é a Professional Squash Association. Eles querem fazer um evento, só basta ter dinheiro. Então, eles vão lá e colocam esse torneio no calendário. Colocou esse torneio no calendário, ele precisa pelo menos de 2 meses de antecipação. Então, eu consigo abrir todos os dias o calendário. Então, eu vou lá no meu usuário, consigo ver os torneios que tem durante o ano. Cara, a gente sofre muito ainda com essa organização, assim. É muito difícil a gente ter um calendário super montado com... É isso que eu ia perguntar, com a organização. Você diz com a PSA. É muito difícil. Mas, cara, não é nem culpa da PSA, porque eles têm o sistema deles muito claro, assim. Basta a galera querer fazer torneio mesmo. Porque, cara, é um esporte menor mesmo. Então, cara... No mundo, Diegão? No mundo assim. Se a gente for comparar com qualquer outro esporte, a gente acaba sendo menor mesmo. Eu fui dar uma olhada no YouTube, eu coloquei squash no YouTube. Apareceu um jogo lá, acho que 2 egípcios, talvez. Exato. País... é a maior potência hoje. Egito? É a maior potência hoje do squash. Mas nunca imaginei. E eu acho que esse acaba sendo o principal motivo da gente não entrar nas Olimpíadas. Mas só antes da gente entrar nesse... Ser um não europeu. Exato. Pode ser uma superpotência. Então, acho que esse é o maior motivo, assim. Mas falando um pouco do calendário, então a gente acaba vendo o calendário. É óbvio que eu preciso também me programar financeiramente para isso. Então, eu acabei de vir de uma gira. Eu acabei ficando na Europa 3 meses treinando e jogando alguns torneios, mas o meu principal objetivo era treinar. Depois eu fui para os Estados Unidos, joguei 3 torneios. Voltei para o Brasil, preciso juntar uma grana. Então, junto uma grana, jogo alguns torneios aqui e depois vou de novo. Entendi. Então, calma aí, que me veio muita coisa na cabeça mesmo tempo. Deixa eu organizar minhas ideias. Foi falar de Egito primeiro, que é o... Que você falou que é a potência. Cara, Egito, velho. Tipo, pô, eu já fui ao Egito e tal. Cara, nunca imaginei que o squash fosse um... Cara, é gigante, assim. Eu não sei se eu consigo comparar com o futebol, assim, porque eu acho que o futebol normalmente é o esporte número 1 da maioria, né? Eu costumo nem botar o futebol no meio do esporte. É outra parada, é outro patamar, né? E aí... O squash, se eu não me engano, é o número 3 deles. Acontece que você vai em qualquer clube e você tem pelo menos 150 crianças jogando. Qualquer clube do Egito. Você tá ligado que o Egito tem muito dinheiro, né? Sim. Eu lembro quando, eu era júnior, cara, ia jogar torneio no Egito. E eu lembro, uma vez a gente tava... Torneio no Egito, não. Um torneio em Portugal. Jogou contra o Egito e tal. E aí no final do torneio, lá a gente entrou no quarto dos caras pra trocar camiseta e tal. Tava o capitão do time dando dinheiro, tipo... O moleque tinha 20 anos, velho. 19 anos. Dando bolinho de dinheiro, tipo, por ter vencido um torneio amistoso júnior. Então, assim, aí desde lá a gente começou a entender, e aí eles montam uns puta time também. Os caras têm dinheiro, tem bala. Tem uns clubes lá, tem um que chama Al-Ali, tem um que chama Zamalek, que não é só esse Al-Ali é fortíssimo em tudo, em tudo. Futebol e tudo. O Zamalek também é uma potência, assim, esportiva. E aí, você falou um negócio de talvez não estar na Olimpíada por ser um esporte que é muito forte, né, em outro continente, não europeu. Então, talvez, realmente, acho que tem uma questão aí de... Trazendo um pouco mais de números, assim, do masculino, dos 10 top 10 do mundo, 6 são egípcios. Então, cara, qualquer competição de comitê olímpico do squash, então nós estamos no programa Pan-Americano, nós estamos no Aldesur também. Como funciona a competição de squash? Nós temos pelo menos, se eu não me engano, 7 modalidades. Então nós temos o individual masculino, individual feminino, duplas mistas, masculinas, femininas e as 2 equipes, masculinas e femininas. Nós temos 7 competições. Então, cara, você que já foi, você sabe melhor a contagem do quadro de medalhas. Eu não lembro exatamente quanto o Brasil terminou com ouro na última. Vou falar uns 12? Também não, talvez isso, por aí. Então, imagina 12, com o leque de atletas que nós temos. O Egito, que eu também não sei com quanto terminou, mas eu não chutaria mais de 4. Imagina o Egito agora com 7
Vamos supor que eles ganharam tudo, mais 7 medalhas de ouro. E aí estamos sentados aqui numa mesa, Egito, Estados Unidos, a China, a Rússia, toda essa superpotência. Aí o pessoal fala, beleza, vamos analisar o squash. O squash é um esporte legal, é praticado em todos os continentes do mundo, o número de praticantes, cara, é sensacional, o custo para sediar, fazer um evento não é caro, conseguimos colocar uma quadra de vidro em qualquer lugar do mundo. Isso até depois procura ter uma quadra que é de frente às pirâmides do Egito, assim. Caralho. Mas, mesmo, poxa, mas o Egito vai estar sentado nessa mesa aqui. Não faz sentido pra gente. Não, né? nenhum. Mas você sabe se o squash ele cumpre os... Porque tem Cumpre. Você tem que cumprir uns... Oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Uns requisitos pra você estar no programa olímpico. Né? Tipo, tantos países praticantes. Exato, O squash, ele cumpre. Todos. Deve ser muito isso, velho. Deve ser muito isso. Porque seriam 7 medalhas garantidas, se não de ouro, 7 de ouro, mas com certeza medalhas olímpicas para um país que não... É muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Cara, no fundo, assim, acho que a Olimpíada acaba sendo uma briga política gigantesca, né? Então, cara... Total. Não dá pra gente debater com esse argumento. Total, que a gente sabe que mas a gente não faz nem ideia do tamanho que é, porque é um negócio gigantesco, com certeza absoluta. E aí, cara, você falou de dinheiro, né? Fez uma gira agora, ficou fora um tempão e tudo. E aí, cara, como é que faz? O jogador de squash hoje no Brasil sobrevive como? Cara, isso me dói falar um pouco, assim, mas eu sou, o que posso dizer, o único jogador profissional de squash do Brasil. Sério? Sem ter uma outra profissão à parte que possa ajudar pra eu jogar squash. Então, eu me dedico 100% a isso. Mas eu fiz por onde, assim, sabe? Eu tentei realmente me dar essa estrutura. Pra eu tentar trazer um pouco na história, assim, do que eu fiz. O mesmo diretor de squash do Pinheiros, ele me viu crescer, assim, junto com o meu treinador. Meu treinador me ajudou muito. E aí, eu cheguei até uma primeira classe amadora, que seria a elite amadora, vamos dizer assim. Cheguei a ganhar um torneio aqui em São Paulo e meu treinador começou a me olhar realmente diferente, junto com esse amigo dele, diretor de squash do Pinheiros. Eles falaram, cara, nós vimos já um monte de moleque, sabe, batendo na trave, esbarrando um pouco nesse processo financeiro mesmo. Cara, a gente precisa fazer alguma coisa pelo Diego. O Diego é um bom moleque, joga bem, talentoso. O que a gente pode fazer? E aí eles criaram um projeto. O projeto tinha realmente meu nome, era Projeto Diego Gobi. Caralho, com quantos anos isso? Isso eu tinha aos 17, assim, nessa transição de parar a escola, já começando legal, a jogar profissional. E eles falaram, cara, a gente precisa ajudar ele de alguma maneira. Como é que a gente pode fazer isso? Cara, vamos chegar na galera aqui do clube, nos membros do clube, e vamos pedir um mensal pra eles. Então, ô fulano, você consegue dar R$200 pro Diego? Ô fulano, você consegue dar R$200? E uma galera abraçou. Então, nesse momento, eu contava com 10 apoiadores. Então, imagina que eu tinha um saláriozinho aí de R$2.000 por mês. E esse salário era exatamente para que eu pudesse viajar e viabilizar meus treinos. E, cara, isso foi o que realmente me deu a estrutura e o caminho para eu virar um jogador profissional mesmo. A partir daí, eu consegui ver que essa era a minha profissão e que eu poderia fazer aquilo para sempre. E o projeto, ele se deu mais ou menos uns 4, 5 anos, assim. Então, esses dois caras, esses dois anjos da minha vida, me ajudaram muito. Até que o momento, por questões pessoais mesmo, cara, o Valtinho, que é o diretor de squash, ele quer abraçar o mundo. Aí ele virou presidente daqui, diretor de lá, quis fazer tudo. Falou, cara, eu não consigo mais e eu acho que hoje você já é formado o suficiente para fazer as suas coisas. E a gente se deu conta que isso realmente foi quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro de Squash no Pinheiros. Foi feita uma quadra de vidro ali perto da piscina, foi um super evento lá no clube. Que legal. E, cara, parece coisa do universo, assim, sabe? Já existia o squash dentro do clube antes? O squash existe há muito tempo, assim. Eles chegaram a reformar a estrutura há pouco tempo atrás, e aí eles fizeram junto com esse evento em 2018, que aí eles colocaram 2 quadras de vidro. Pô, então assim, o squash você falou que existe há bastante tempo no clube, mas você é meio que quem alavancou, assim, né? Por causa desse diretor, enfim, como ele chama? Desculpa. Valtinho. Valtinho. Pô, então assim, puto orgulho, cara. Cara, não, putz, pra mim é sensacional, assim, até brinco um pouco porque eu, quando moleque, que eu falava que eu queria ser tudo, e aí eu me dei conta que eu gostava bastante de squash, eu falava, cara, não, que um dia eu vou representar um clube, sabe? Pô, as viagens. Viagem de criança, assim. E eu,
cara, eu consegui realizar esse sonho, assim. Então, óbvio que com uma grande ajuda do diretor, mas, cara, tudo que eu ganho, eu faço questão de saber que eu mereci, sabe? Então, qualquer ajuda que eu tive foi porque eu mereci. Independente de se sou pela pessoa que eu sou, se sou pelo jogador que eu sou. Então, eu mereci estar lá. E sou muito... É com muita honra que eu represento o Pinheiros também. Que legal, mano. cara. Então, você tá com 25, isso? Não, 27. Tá com 27? Você olhou pra minha cara e falou que era 25. 25 Imaginei. Então você tá no clube 10 anos, né? Não. Esse projeto era antes? Esse projeto, ele era um projeto particular, assim. Ah, mas coincidentemente era o diretor. É que você foi o diretor, eu achei que era dentro do clube. Mas o que acontece? Eu sou nascido e criado na Zona Norte de São Paulo. Então eu sempre treinei num clube lá, que chama Delta. Ah, tá. Então eu sempre treinei no Delta. E aí aconteceu que o Walter, que já era sócio e jogava squash no Pinheiros, ele virou diretor. E aí eu depois, já formado, depois que eu ganhei o campeonato, aí ele... Quanto tempo você tá no clube? Desde 19. 19? Legal. É. Ali é... Eu joguei muito tempo contra, cara. Eu joguei durante 13 anos em São Bernardo, que tinha uma equipe que chamava Metodista, São Bernardo, que era tipo Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras com o Pinheiros. Né? Então era briga o tempo inteiro. Isso foi uma conversa, depois eu te pergunto um pouco mais, que o Zusa bateu nessa tecla absurdo, porque cara. hoje tem uma rivalidade em categoria de base enorme do Pinheiros com o projeto dele, que é o Hércules lá. E eu, cara, minha vida inteira, eu sempre fui um cara muito, sabe, de vestir a camisa e tal. E aí, depois de um tempo, cara, acho que 2015, a Metodista com alguns problemas financeiros e tal, eu recebi o convite para jogar a Liga Nacional pelo Pinheiros. E o treinador, que nos deixou esse ano, o Sérgio Hortelã, ele fez o convite e era o cara que eu mais brigava no mundo na quadra. Ele me fez o convite, junto com o diretor também do clube, o Marcelo Portugal Gouveia, e aí eu fui jogar no Pinheiros, 2015. Aí depois saí, fui jogar em São Caetano em 2016, aí 2017 eu voltei pro Pinheiros e tô lá até hoje. E, cara, não me vejo em outro lugar, porque eu falei, eu sou um cara que visto muito a camisa. E aí o clube, ele te dá meio isso, né? Quem vive ali dentro, esse ambiente esportivo, né? Você tá o tempo inteiro, você tá sentado no refeitório, você tá sentado com o Alisson, que tá comendo, que é medalhista olímpico, campeão mundial, você tá com o Diego, que é campeão brasileiro, você tá com a galera da ginástica, com o Nori. Então, assim, esse ambiente do clube, ele chega a ser mágico, assim, né? Do mundo esportivo mesmo. Você tá ali dentro de uma potência. Você enche o peito, né? Pra falar. Putz, é gostoso você falar, putz, o maior clube, o clube esportivo do Brasil, o maior clube formador esportivo do Brasil. Exato. Isso é legal. E aí, além do clube, você tem algum patrocínio individual? Tenho até... Obrigado pelo espaço. Cara, ano passado eu assinei o meu maior contrato, que até... ainda vou puxar um pouquinho um gancho, assim, daquela parte cronológica, assim, do que a gente tava falando, que depois que esse projeto foi deixado de lado, e aí eu já virei atleta do Pinheiros, e eu poderia caminhar com minhas próprias pernas. Cara, eu sem formação nenhuma, formação de vida pelo squash, cara, eu comecei a correr atrás do que eu posso fazer para me estruturar, e aí eu, cara, com a cara e com a coragem, vamos pesquisar, vamos ver o que eu posso fazer, e eu viajei nessa parte de marketing digital, assim. Então, o que eu posso fazer para ter um patrocinador? Putz, eu vou colocar o logo na minha camiseta, posso divulgar ele tantas vezes na minha rede social, preciso criar uma rede social. Então, eu mesmo criei uma apresentação com cotas diferentes de patrocínio. Até depois mostro... Que massa, cara. Foi bem feito, assim, no PowerPoint, assim, sabe? E aí eu fui correndo atrás disso, assim, cutucando meu irmão. Cara, você conhece... E-mail, projetinho Exato. Eu fui fazendo isso. E uma galera começou a abraçar. Óbvio que muita gente ao meu redor que me conhecia já. Então, a Red, que é essa que está no ombro. A X5, que é uma empresa de carros. Todos eles muito próximos, assim, abraçaram a ideia e falaram, cara, a gente vai te apoiar. Nem contando muito com essa parte de publicidade, assim, mas eu fazia questão de, deixa eu criar uma artezinha da X5, uma artezinha da Red, falar um pouquinho na rede social, mostrar meus treinos em paralelo. E aí, ano passado, eu assinei o meu primeiro, vou falar assim, contrato mesmo, assim, sabe? Que foi uma loja especializada em squash, chama Squash Store. Eles estão lá em BH, quem comanda lá é o Cláudio. E aí, recebi um telefonema dele, ele falou, cara, você tem uma apresentação? Eu falei, tenho, eu que fiz. E aí, mandei pra ele, assim, sem esperar muita coisa.
eu quero a cota ouro. Porra, então salva de palmas aqui pro Cláudio da Square Store, cara. Porra, apoiando o esporte. Esses caras aí, meu, sempre tem que bater palma, levantar. E é engraçado, assim, porque eu acho que a gente anda na mesma linha, assim, sabe? Eu, cada vez mais, eu tento me estruturar. Então, as pessoas acho que às vezes se iludem, assim, porque acho que óbvio que o mais gostoso é estar na quadra. Esse é o primeiro ponto. O dinheiro é consequência, assim. Mas às vezes dá pra você falar, não, eu só quero ganhar dinheiro. Mas pra mim, quanto mais eu puder melhorar a minha estrutura, é lógico que isso demanda dinheiro, mas pra mim era o melhor, cara, assim. Eu tenho uma agência de marketing digital. Ela, até bem pouco tempo atrás, ela era de marketing esportivo. Por que a gente abandonou, assim, esse lado? Primeiro, a agência precisa de dinheiro, precisa viver, precisa, né? E aí o atleta, ele tem muita dificuldade, porque a grande maioria dos atletas, porque quando o cara procurava agência, a primeira coisa que ele queria saber, quando que você vai fechar um patrocínio pra mim? Não. Cara, não é assim que as coisas funcionam. Eu, durante muito tempo, fui agenciado por uma agência que, cara, parceiraça, assim, minha. E eu entendi, os caras vinham, ó, então tem aqui, ó, essa empresa de suplemento. Beleza, então, suplemento eu não gasto mais, tá aqui. Cara, tem essa empresa aqui de comida saudável aqui, congelada. Então, rango eu já tiro aqui. Então eu vou, né, através de permutas, de ajudas, até que eu também tive a oportunidade de assinar um baita contrato com uma mega empresa, entendeu? Que os caras do handball hoje falam, cara, como que eu tive contrato com a Puma, cara. Assim, isso no mundo do handball é inimaginável. Hoje tem um monte de atleta jogando fora, os caras têm contrato com marcas lá fora e tudo. Mas jogando handball no Brasil, com a Puma, pô, mas por que você conseguiu? Porque eu investi numa agência, eu investi em rede social, então foi aquilo que eu falei, eu tinha um blog, eu era o cara que quando aparecia um negócio de fanpage no Facebook, não sei se você é dessa época, mudou agora por páginas, mas era fanpage, então eu tinha o meu perfil pessoal e tinha o páginas. Então, pô, eu tinha 20 mil seguidores na fanpage, sabe, lá atrás, isso há muito tempo atrás. Então, assim, eu fui buscando ajuda justamente para tentar. E eu imagino que no esporte individual você dependa muito mais disso. Cara, mas você acha... Isso é até uma pergunta. Você acha que isso... porque isso eu acho que vai muito da minha filosofia, assim. De eu melhorar a estrutura e querer sempre mais. Mas eu preciso ter uma base. Então, como é que eu vou crescer, sabe? E aí, eu até vi, acho que foi uma jogadora de handball que ela colocou, acho que até um post. Hoje mesmo, eu vi vários amigos meus compartilhando, que era exatamente que falta essa estruturação do jogador em si, do atleta. Sim. Que o atleta não busca, vamos dizer assim, conhecimento, ou às vezes por falta de criação, o cara se deslumbra. Vamos falar de jogador de futebol, por exemplo. O primeiro dinheiro que ele ganha, ele não tem conhecimento financeiro para se estruturar nisso. Então, o cara vai lá e gasta, sabe? Ontem, inclusive, eu gravei com o Kamal, e o episódio anterior ao seu, que vai ao ar antes do seu, que foi ao ar antes do seu, com o Kamal, ele falou disso. Ele falou, cara, eu ganhei dinheiro com o atletismo. Só que, cara, foi porque cara, era tênis, era muito novo, era tênis, era roupa, cara, eu queria, e hoje eu olho, então assim, eu acho que alguns clubes que têm a estrutura tipo Pinheiros e tal, eu converso muito lá internamente, assim, dentro da nossa sessão lá e tudo, cara, eu acho que você precisa orientar, tipo, o atleta, ele tem uma vida muito curta, você precisa orientar o cara, pô, o que você vai fazer? Faculdade, beleza, fazer faculdade é importante, muito, mas, cara, faz um curso de empreendedorismo, faz um curso de redes sociais, faz um curso de, sabe, de coisas, sei lá, velho, entendeu? Isso aqui hoje, pra mim, o Podesporte é um hobby. Mas, pô, lá atrás eu me interessava por comunicação, em conversa, em falar. Pô, isso aqui talvez possa ser um negócio que pode ser não, né? Vai ser, né, Rafa? Vai ser um negócio que vai me levar a Paris, por exemplo. Eu vou pra minha terceira Olimpíada, porque eu fui uma como atleta, uma como comentarista, e eu vou pra terceira como um podcaster. Então, assim, eu acho que isso falta realmente pros atletas, essa questão da estrutura toda de pensar o que eu vou fazer, o que vai acontecer. E também a estrutura de, pô, vou tentar buscar alguma coisa a mais pra mim. Né? Tô no esporte coletivo, é muito fácil. Eu chegar no clube, treinar, beleza, vai estar a viagem, tudo certo. Pô, mas eu vou ter que comprar um tênis. Porra, velho, se eu tiver um projeto aqui, se eu tiver uma rede social bem estruturada, tiver um projetinho na mão igual eu fiz, pô, sou campeão brasileiro, sou, né, participação em seleção e tudo. Pô, fica com um projetinho debaixo do braço, de vez em quando vai lá, manda uns 10 e-mails. Pô, ASICS, Nike, mas é a Nike. Manda, ixi, já bati na porta tantas vezes, manda, cara, manda. Centauro, tal, não sei o que. Tem um monte de loja, sabe? Às vezes o cara vai... Meu primeiro tênis foi assim que eu ganhei. Né? Eu mandei pra ASICS lá e tudo. Minha esposa, ela é da área, ela é da área comercial, de publicidade e tudo. Montou um projetinho e tudo, mandou... Pô, o cara achou legal, mandou um tênisinho da ASICS lá pra casa. Pô, um tênis...
Cara, e aí quando você começa a mostrar isso na rede social, você fala, opa, o cara tem um negócio ali. Pô, hoje eu tenho vários, eu não tenho nenhum patrocinador de grana, mas, pô, eu tenho vários apoiadores. Vários. Tem a Masmuk, pô, suplemento, né, baita qualidade, não falta, tá sempre lá. Eu tenho a Bauerfeind, que é uma empresa alemã de órtese. Meu, os caras puta parceiro. Eu tenho meus joelhos podres, ombro ruim, cara, tudo que é órtese, o cara vai lá e me cede, sabe? Tem a Cafeinarme, que, pô, é um parceiraço também, não falta lá o produto. Então, não tem dinheiro, mas eu começo a poupar aqui, pouco dali e tudo. Não é se vender por pouco, não é isso. É você entender que, porra, você precisa se posicionar e se estruturar também de uma maneira que empresas possam te ajudar. Essa acho que acaba sendo a melhor forma mesmo, assim. E é o tempo, cara. Óbvio que eu gostaria de perder menos tempo com isso, sabe? Sim. Mas, cara, Mas é a minha realidade. É a realidade, assim, não só a sua, acho que como de 90% do esporte nacional. Gostaria muito de chegar no meu treino, tá tudo bonitinho, eu treinar, voltar pra minha casa, descansar, deitar na cama hiperbárica. Porra, outro dia eu vi isso aí, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, os caras têm uma câmera hiperbárica dentro de casa, o cara tira o soninho da beleza lá. Meu irmão, os caras com 20 anos, isso aí vai jogar até 55. Porra, eu era... Não, tá doendo? Sai. Melhorou, volta. Se foda. Hoje não. Hoje e você até falou dessa parte de você ter uma estrutura. Até engraçado. Eu fiquei muito tempo fora e eu preciso, às vezes, de um lugar pra treinar, pra fazer a minha musculação, né? O clube, eu não consigo vir até o clube. Primeiro porque o squash é tratado como um esporte recreativo. Então, até mesmo essa estrutura que vocês têm... Tipo, na hora que se tiver um associado lá jogando... Tipo, não, a quadra em si eu acho que eu posso, sim. Se eu quiser treinar lá, eu posso. Agora, se eu quiser... Eu tenho nutricionista, eu tenho psicóloga e só. Se eu precisar de uma físio lá, eu preciso chamar o médico ver se eu tô bacana pra eu usar a fisioterapia. Entendi. Então, pra mim, o processo demora muito mais e não é tão fácil assim. Até mesmo a academia, teve uma época que eles liberaram e eu acho que era até no mesmo horário do handball, assim, que acho que era umas 3 e pouco, ou do badminton, sei lá. A gente antigamente treinava às 4 e pouco da tarde, mas aí com a pandemia nosso treino já é integrado, né? Então eu acho que era antes, porque ele falava que a gente tinha que deixar a sala pra vocês, E aí, tipo, eu usei umas 2 vezes, assim, porque precisava, mas dentro da estrutura, assim, da ajuda que eu fui pedindo, cara, hoje eu tenho uma psicóloga que me ajuda, eu tenho uma nutricionista que me ajuda, eu tenho a físio também, que putz, hoje eu saí 5h30 da manhã de casa, porque eu falei, vou adiantar meu treino. Aí fiz meu treino na academia, que foi numa academia que o cara me deu um free pass. Pô, vou lá. Porque eu não assinei, fiquei muito tempo fora. Eu falei, cara, não vou ficar pagando uma academia em si. Então, agora o tempo que eu tô aqui, eu tô precisando. E aí eu fui na academia, fiz a academia, saí de lá, fui até Alphaville, que é onde eu consigo a minha fisioterapia. Fiz a minha fisioterapia. Você trata em Alphaville. Depois eu fui pro Delta de novo, fui pra Zona Norte, e aí eu fiz meu treino. Entendi. Cara, e você falou de fisioterapia, muita lesão você tem? Cara, graças a Deus, nada, assim. Mas eu sou muito chato. Eu sou muito chato no sentido, eu me cuido muito. Então, cara, toda segunda-feira é religiosa, assim. Meus amigos até brincam lá que chega no Delta, tá o Diego 1 hora antes fazendo elastiquinho, preventivo. Fora isso, eu sigo exatamente o que o físio fala. Então, cara, eu sou bem chato nisso, assim. Entendi. E fora isso, eu acho que a parte de você se programar, ter uma boa periodização, acho que isso te ajuda também bastante. Pra cacete. Mas, assim, no squash, tem um índice maior de tipo de lesão, de alguma coisa? Cara, eu vou te falar, eu conversei um pouco com o meu físio, assim, um tempo atrás, a gente acha que a parte a cadeia posterior do jogador, ela é mais fraca, jogam muito assim, abaixados. Porque existe muito o avanço, né? Então, imagina que o avanço, essa volta, ela não precisa muito da posterior. Então, acontece da galera não usar muito, assim. Então, qualquer outro movimento pra posterior acaba tendo um risco de lesão maior. Assim. Então, é mais lesão muscular, assim. Lesão articular não tem muito. Não muito. Desgaste de joelho, normal. Mas aí da vida, né? Da vida de atleta, mas não é nada que chame atenção. Tipo, não, sei lá... Pô, 50%, 40% dos jogadores de squash já romperam o ligamento cruzado anterior. Cara, acho que não. Assim, eu não consigo te trazer números em relação a isso. Mas agora no AD Surf foi até engraçado que eu falei pro médico lá depois, pode jogar um sal grosso lá no quarto dos meninos do squash que tá complicado. A galera machucou bastante? A gente foi jogar as quartas de final, o Guilherme rompeu parcialmente o músculo da planta do pé.
Puta. Esse foi um. Aí daqui a pouco o Pedro foi jogar, sentiu o adutor. Aí eu tava sossegado. Eu falei, cara, passei ileso, hein? Tô andando perto do refeitório, tinha uma rampinha, tô de chinelo. O chinelo escorrega, eu arranco o tampão do dedão. Eu falo, Mentira, não é meu. possível, velho. Puta que pariu. Ombro também não. Acho que lesão de ombro Não muito. Não muito, não. Cara, graças a Deus é um esporte que então não. Mas você não acha chama que muito o handball em si, ele vai pelo impacto seu físico ou no embate em por si? tudo. Por tudo. Por tudo, cara. É muita mudança de direção, Uhum. muito salto com contato. Né? Então você pega o vôlei, por exemplo, os caras, as meninas saltam muito. Não tem ninguém te empurrando. Não é você com você mesmo. Às vezes acontece de você pisar no pé embaixo da rede de alguém. Mas não é. Handball não, cara. Eu tô saltando, tem um cara que quer defender e eu vou receber o contato, né? O contato leal e tudo, ele é permitido de frente. Mas. E aí, muita mudança de direção, né? Então, por exemplo, uma das lesões. Eu tenho duas lesões de cruzado, uma no joelho esquerdo e uma no joelho direito. A do joelho esquerdo foi numa mudança de direção que eu recebi o toque nas costas. Ah, você recebeu o toque? Eu recebi, mas assim, nada de maldade. E a outra do cruzado do joelho direito, eu saltei e o cara, tipo, me escorou assim, sabe? Normal, porque eu passei a bola pro outro menino que tinha. E aí eu tocou na hora que eu caí errado. E aí, então, cara, é uma bosta. A gente jogou um jogo uma semana atrás, que o menino também machucou, teve uma lesão, uma suspeita de lesão de cruzado, graças a Deus não foi nada. Não foi nada. Cara, é muita lesão. E assim, repetição, né, também. Então, por exemplo, eu tenho 2 cirurgias no ombro direito, uma no ombro esquerdo. Então, cara, é tudo. Essa, graças a Deus, não é uma semelhança, assim. Não, Deus me mas livre, cara. Que bom. O handball, acho que ele se assemelha um pouco dos tênis, assim. Os tênis, o tênis indoor, ele acaba sendo muito parecido. Sim. Tem até uma marca bem boa de squash e handball que chama Salmin. Salmin, sim. Salmin no handball, durante, eu acho que não mais, mas durante um tempo patrocinava a Champions League de handball, a Salmin. Eu tive até um contato com a Salmin, sabia? Sério? Essas coisas, de mandar projetinho e tal. Você falou disso, de mandar projetinho. Eu falei com um cara da Salmin pra tentar trazer a Salmin pro Brasil. Então, teve um tempo que eles tentaram entrar. Eu era muito novo e eu tava indo atrás, assim, sabe? Cara, eu queria trazer. 2008, 2009, por aí, não, cara. Foi depois. Os caras queriam trazer através da agência que eu tava, que era MVP lá, esportes e tal. E os caras queriam, porque queria e tal, aí não deu liga, não deu certo. O negócio da Puma comigo não deu muito certo, porque o cara falou, cara, você fez um trabalho muito legal, a gente curtiu muito, mas eu não vou trazer o tênis, porque vai vir muito caro, que era o que o cara queria. Sim. Ele fez um ano de contrato comigo pra testar. O testar. Salmin em si é caro. É, um então. Tênis caro. Mas, cara, como é que chega o tênis aqui? Que são ligados de imposto, euro. O cara chega, cara, eu não tenho número pra justificar trazer esse tênis pra cá. E, pô, era muito da hora, cara. Quando na época da Puma, puta que pariu. Show. Cara, porque eles me mandavam produtos de, como é que é? Linha esportiva, eles mandavam, de performance. Então, pô, tô precisando de short pra treinar, tênis, meia e tal, coisa específica pra treinar, o cara me mandava. E eu ainda tinha voucher na loja da Puma, que aí o cara falava, vai lá na Outlet, porque lá as coisas são muito mais baratas, então tem lá aquela Outlet Premium na Bandeirantes ali. Cara, ia lá e tudo, voucher, e ainda tinha uma grana. Cara, dos sonhos. Só que é a merda que, tipo, é o que eu falo, eu até falei muito disso com o Gustavinho do basquete. É a história do ecossistema, cara. Se a gente não pensa como um todo, a modalidade, imagina, se o squash cresce, vai ter marca que vai querer ver você, porque você é o segundo ranking e vai ser o primeiro, né? Dentro em breve. Assim pô, aí vai acabar, vai ter transmissão de squash, você vai ser comentarista, ou você vai ser treinador, porque vai ter um monte de clube para você, né, ser treinador, então você vai se manter no ecossistema. Foi isso que aconteceu com o basquete. Então o Gustavinho, ele parou de jogar, era um cara, pô, extremamente comunicativo, hoje ele é comentarista da NBB. E, pô, o handball é uma coisa, cara. Se as coisas crescem, as coisas melhoram, pô, vai ter mais marca olhando, vai ter mais visibilidade, enfim. É uma roda que se todo mundo pensa no todo e não, né, nas situações individuais. Isso também é uma pergunta que me fazem bastante em relação, putz, o que a gente faz pro squash realmente crescer, assim? Cara, eu já bati muito na tecla, tipo, cara, beleza, a federação pode fazer um melhor trabalho, enfim. Mas o que eu sinto um pouco da galera do squash no geral, cara, a galera é muito acomodada, assim. Então, cara, eu sou o único que faço esse tipo de trabalho de rede social, disso, daquilo. Tirando a Carol, que eu falei, essa menina que topou fazer o podcast comigo, cara, no geral, ninguém tá fazendo a mais, assim, sabe? E eu acho que falta um pouco da galera fazer o a mais e tentar entender um pouco da sua realidade, assim. Eu não sei agora qual que é a sua realidade em relação, imagino,
pô, você já participou de umas Olimpíadas, você já tem o seu currículo muito bem formado. Só que, cara, hoje você tá num clube extremamente formador. O que você pode fazer de diferente, assim? Então, pô, você já tem inúmeras empresas, vamos dizer assim, as pessoas que te apoiam, você ainda faz esse trabalho de marketing social, de mídia social. E fora isso, eu imagino que você também ajuda a molecada que sobe, sabe? Cara, assim? hoje o meu maior prazer é ver os moleques evoluindo, cara. Eu, assim, dentro do que eu podia conquistar, dentro do país, já foi tudo. Uhum. Dentro de seleção, o que eu podia conquistar, já foi tudo. Talvez na minha carreira, o que tenha ficado aí em aberto, eu ter jogado em algum clube na Europa, mas na época que talvez eu tivesse idade para isso, não era uma coisa muito comum. Hoje é muito comum. Mas, cara, eu fiz tudo. Então, hoje o meu prazer é gostar da modalidade. Hoje as coisas cada vez vão ficando mais difíceis por causa das minhas lesões. Sim. E também por eu não concordar com um monte de coisa que acontece a nível do esporte Político, nacional, político, entendeu? De achar que eu acho que as pessoas poderiam fazer mais, poderiam correr mais. Eu acho que tem muita coisa que caminha de uma maneira completamente errada. Sim. E aí eu vou até falar aqui uma coisa que vem acontecendo durante toda a temporada e vai acontecer até o final dela. Tem uma marca que patrocina a Confederação Brasileira de Handebol. Uma marca esportiva. Ela patrocina. Em teoria, na verdade, ela é uma patrocinadora de material. Então, a bola é dessa... Eu não vou falar o nome da marca aqui, enfim. Só que, durante muito tempo, eu não sei ainda se isso já se ajustou, não tinha para vender a marca da bola. E os clubes, eles não sei ao certo se eles tinham desconto ou não para comprar essa bola. Só que o fato é que não tinha para vender. Não tinha como o clube comprar. E a gente ia jogar jogos, a gente tem uma bola de uma outra marca. E você vai jogar o jogo da Liga Nacional, você tem que jogar com essa bola que não existe. Então, algumas equipes têm, algumas antigas aí tudo. E ela diferencia muito? É diferente, cara. Diferente. Não é a bola que você treina diariamente. Tá. Não vai falar que é uma diferença. Não. Porque a do squash muda muito. Muda de muito. marca para marca. Então, tem uma diferença, mas não é um negócio, não dá pra jogar. Não é isso. Dá pra jogar. Só que o fato é que se é um patrocinador, cara, o que esse patrocinador tá dando pra confederação pra ter lá estampado em qualquer publicação a marca? Então, uma vez eu falei para um delegado, não esse ano, há um tempo atrás, porque já teve esse problema com outra marca, eu falei pro delegado, eu quero patrocinar a Liga Nacional. Como assim? Eu falei, não preciso dar nada, eu quero meu nome ali na placa. Você não precisa dar nada, eu só quero meu nome exposto ali. Muito fácil ser patrocinador desse jeito. Então, assim, a modalidade é sujeita a algumas coisas e tal que, assim, no meu ponto de vista, são completamente... Isso foi um pequenininho Vocês de um têm exemplo. uma associação de jogadores, não? Cara, durante um tempo, a gente tentou fazer uma associação que chamava Atletas pelo Handebol. Ela, enfim, por N problemas, não foi pra frente. Ela tá estagnada lá. E tem uma comissão de atletas Tem uma comissão. Tem uma comissão de atletas na confederação, que isso é um pano pra manga, que é uma história que eu sempre que começa esse papo... Porque um grupo de atletas tentou, né, tá dentro, né, desse processo. Foram feitas coisas que, cara, não vale a pena nem trocar ideia, porque foi feio o que foi feito. Entendi. Tanto é que hoje tem uma comissão de atletas que serviu para votar para o presidente da confederação, mas que não é atuante, não faz nada. Né? Não faz nada. E dentro da posição que você tá, que você falou exatamente... Eu sou persona não grata. Você falou, cara, eu me amarro em ajudar essa molecada, assim. Você consegue ver outros jogadores nessa mesma posição sua, olhando pra essa mesma direção, do tipo, esses caras também bateriam no peito e falaram, galera, tá na hora da gente se juntar aqui e tentar tocar lá na porta e vamos tentar fazer diferente. Talvez os que tivessem essa possibilidade estão jogando fora. E, cara, estão tocando a vida, assim. Eu não julgo, não, cara. Eu acho que, porra, os caras assim, batalharam pra cacete, pra estar uns puta time lá fora e tudo, sabe? Quando você olha aqui pra dentro, cara, dá um... Certo, você fala, é melhor não se meter, entendeu? Então, assim, a galera... É engraçado porque o sistema meio que repele essa galera, sabe? Que tem vontade de talvez mudar, de fazer uma coisa maior. E a história do nascimento, meu irmão. O sistema é foda. E às vezes a gente quer abraçar o mundo também. Porque, você já tem que cuidar de um montão de coisa. Aí eu vou ter que ficar fazendo o trabalho do diretor? Eu não vou fazer. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu fazer o meu bem feito. Hoje não cabe no meu dia, entendeu? Tipo, eu tenho tanta coisa pra fazer que às vezes eu não dou conta do que eu tenho pra fazer, que eu fico imaginando, ainda vou arrumar umas brigas. Isso aqui que eu tô falando aqui agora, com certeza alguém vai pegar o trecho, vai enviar, vai rolar em grupo de treinador, de um monte de coisa. Isso aí pra mim bato no peito, porque eu sou persona não grata. Diogo é um mal pro handebol,
meu irmão, ema, cada um com seus problemas. Eu tenho as minhas convicções, as coisas que eu vivi dentro do esporte, as coisas que eu observo. Pode ser um ponto de vista errado, alguém pode achar que é errado, mas é o meu ponto de vista, meu irmão, e paciência. Só que o problema é que eu ainda jogo, né? Então ainda tem umas coisas... Tem que te aturar tem umas coisas que... E aí é o velho, é o não sei o quê. Mas eu tô jogando, represento meu clube. Hoje, pra mim, o handball é o quê? É a evolução desses moleques, porra, eu amo de paixão, sou minha família, eu fico muito mais com esses moleques que minha família. Sabe, de ver a evolução deles, de ajudar eles e tudo. E o clube que, porra, me dá toda a estrutura pra poder jogar, pra poder... E acredita em mim mesmo, aos 39 anos, né? Então, cara, pra mim o handball hoje é isso. É eu lutar pelo meu clube, brigar pelo meu clube pra que o meu clube seja vitorioso e eu consiga ter essa troca com o clube. O que ele me dá, eu devolver pro clube o que ele espera. Então, assim, falar de política é sempre muito... É muito complicado. Eu tenho até meio cuidado, porque é capaz de falar umas bosta, que aí eu perco a razão, enfim. Não, eu só pergunto porque exatamente assim de... eu fui jogar um torneio em Curitiba esse fim de semana, que graças a Deus foi campeão do torneio. E aí eu entrei na quadra com um cara que foi uma lenda, assim, do squash também, assim. E eu fiz questão de ressaltar esse cara, sabe? Tipo, eu dentro da minha função ali, que eu era o jogador número 1 do torneio, cara, o que eu posso fazer pra engrandecer esse torneio, fazer... Então, cara, eu fiz questão de falar um pouco mais desse cara, o que eu pensei também, o que eu posso fazer quando eu parar, o que eu vou deixar de legado quando eu parar. E aí, no fundo, cara, não é eu ficar tentando abraçar o mundo e fazendo a função de um ou de outro, mas é eu fazer a minha bem feita. E, tipo, que a galera lembre de mim quando eu terminar o torneio, que, puta, o Diego veio aqui, cara, puta cara da hora, cara, veio, jogou bem, cara, foi muito profissional, depois abraçou a galera, trocou ideia, sabe, assim? Olha que foda que você tá falando. Semana passada saiu o episódio com o Kamal, e eu fiz essa pergunta pra ele, porque veio na caixa de perguntas essa pergunta pra ele. Qual o seu principal objetivo no esporte? Cara, 98% dos atletas fala participar de Jogos Olímpicos, ser medalhista olímpico. E você, igual ele, falou que é um legado, que é deixar o legado de, porra, o Diego passou aqui no squash, cara, que cara foda, velho, que cara que fez diferente, que cara que deixou, né, porra, gravou o seu nome, porra, isso é demais, cara. É uma parada que eu sempre pensei, mas nunca falei também, de tipo, pô, queria deixar um legado, mas sempre falei, pô, velho, como é que será que essa molecada me vê? Pô, já joguei com muita gente, cara. Porra, tem cara que eu olho hoje e falo, cara, eu joguei com esse cara, velho. Tipo, o cara, meu, idoso. Pô, porque eu, desde muito jovem, jogo o profissional, né? Sim. Então, pô, o cara tá idoso. Caralho, joguei com esse cara aí. Pô, tem uns moleques que hoje, o moleque nasceu. Tem um moleque que joga comigo que nasceu em 2002. 2003, velho. Porra, foi ontem. Então, isso pra mim é muito legal. E, porra, muito legal que você e o Kamal citaram isso, cara. A história do legado. Isso é fodido, velho. Diegão, vamos ver aqui, cara, que chegou uma cacetada de pergunta pra você. O rei das redes sociais, Diegão. Não, enchi o saco da galera também pra fazer umas perguntas. Porra, legal, massa. Primeiro aqui, ó, como conciliar a sua vida profissional com a pessoal atuando em alto nível? Com a pessoal? Profissional com a pessoal. Caramba, eu tive uma conversa com a minha namorada ontem. Eu não vou falar o nome, não, mas não foi sua namorada. Ufa. Eu tive uma conversa com ela ontem, porque ela acha um pouco que ela deveria estar um pouco mais inserida, assim. Sabe? Coisa de mulher mesmo. Ixi. Não. Mas é engraçado, assim, porque ela não me enche o saco em nada, assim. Eu tô fazendo um pouco a caveira dela, mas à toa, assim, um pouco. Mas ela tá sempre junto de você ou não? Cara, a gente mora próximo, assim, então eu tento... A minha rotina tá bastante conciliada com a dela, mas, cara, o meu horário de treino, assim, é sagrado, assim. Eu não consigo... Pra mim fica difícil até que ela... Sei lá, ela pediu pra eu ir fazer um treino de movimentação em quadra. Ela falou, cara, eu não posso estar lá na academia. Aí eu falei não, assim, seco. Tipo, poderia ter falado de uma outra maneira, mas eu falei não. Porque, cara, puta, eu tô no meu treino, é o meu ambiente, eu gosto de fazer minhas coisas, tomar o meu tempo. Tipo, se eu tiver que fazer outra... Se ela fosse advogada, eu posso ir lá no seu escritório, ficar olhando você trabalhar? Quase isso. Entendi. Mas é pelo fato de eu dividir a atenção, assim, e como eu falei, o treino acaba sendo sagrado, então acaba sendo meu. E quando você faz essa gira aí pra fora? Cara, ela é a pessoa que mais me entende, Pra mim também é difícil, pô, vida pessoal. Claro. Mas eu falo pra ela, hoje, felizmente ou infelizmente, o que vem primeiro é a minha profissão. Eu tô muito feliz de ter o relacionamento com você e eu quero isso. Senão, a gente poderia ter terminado, assim, se a gente for falar o português, claro, sabe? Mas eu morei 7 meses na Inglaterra também. Caralho, então, mas eu falei, eu não quero terminar com você. Eu vou ser a pessoa que eu sou, vou ser transparente, sincero, vou te respeitar acima de tudo, como sempre fiz. E é isso. Então,
eu aceito passar por esses 7 meses. Pô, que legal. Então, e ela super topou. Pô, super então, topou, então como é que ela não tá inserida, cara? Só disso aí, como é que não tá, tá super inserida? Meu? E além disso, assim, acho que essa parte pessoal também, assim, um pouco, eu sou bem chato em relação a treino, essas coisas, eu não bebo muito, assim, se eu falar que eu bebo 10 vezes ao ano é muita coisa. Então eu sou muito regrado, assim. Tirando a parte nutricional, que aí eu entorto um pouco. É mesmo? Foda. Não dá pra... não dá. Não dá. O cara que fala que não, sou... Não, é difícil. Quantos períodos você treina por dia? Cara, sempre são 2, assim. Eu tento fazer duas partes físicas, que seja, uma físio de manhã, o treino de tarde, e também essas 2 partes de quadra também, 2 vezes por dia. Então quadra você treina 2 vezes por dia. Então pode ser que você chegue a treinar 3 vezes por dia, tipo academia e 2 períodos de quadra, sim, ou aí você tira... O máximo, assim, são 4 mesmo. Que acaba... Não, mas não acaba sendo a pauleira mesmo, mas imagina que... 4 atividades. Eu tenho as minhas 8 horas, assim. Entendi. Eu tentava conciliar com mais, assim. Eu tentava ter, pilates... eu tô começando a jogar agora futevôlei, tô indo super bem também. O futevôlei tá sendo uma atividade extra. Você fica dando as bicas na bola na paquara do beach tennis. Os caras do futevôlei me olham meio torto. Mentira, a galera do futevôlei é massa demais, cara. Porra, tem uma galera lá onde eu jogo lá que, porra, é super 10. Onde você tá jogando? Cara, eu moro na ABC, eu moro em São Bernardo e jogo em São Caetano, uma arena lá, chama Arena Goiás. Tá. Eu fui esses dias jogar um futevôlei ali perto. Aonde? Perto da Metodista, ali tem uma arena... como é que é o nome? Eu morava ali, cara. Na esquina ali da Metodista, eu morava ali. Cara, você vem todo dia pra cá? Meu jovem. Não, pesado, não é fácil, não. Tá bom. Então, mas tem um cara que treina comigo que ele sai todo dia de São Bernardo e vai até Santana. Eu acho que é pior. Ele passa ali na Avenida do Estado, dá pelo menos 1 horinha por dia. Eu levo pra ir. Pra ir. Por volta disso, às vezes um pouco menos. Mas pra voltar agora, eu tô levando, dependendo da hora que eu saio do clube. Hoje que a gente tá gravando aqui, cara. Ixi, agora furada. Enche a garrafa de água e vai. Próximo aqui, ó. Qual é a maior dificuldade como atleta profissional de squash? Acho que você enumerou aqui um monte também, né, cara? Eu acho que é a estrutura mesmo, assim, no geral, assim, acho que, como eu falei, acho que falta cada um fazer um pouco mais da sua parte mesmo. Mas eu não posso reclamar, não, cara. Eu não posso fazer vítima, não. Eu tô encarando tudo de peito aberto. Massa. Dica pra quem tá começando a jogar squash aos 30 anos. Aos 30? Tem uma vida, a gente não falou disso. Tem uma, tipo, o cara de squash aí joga até tantos anos. Cara, o maior campeão brasileiro, que o nome dele é Rafael Alarcon, ele começou a jogar squash com 18. Isso é tarde? Isso é tarde. Eu comecei com 11. Que relativamente, assim, se você comparar com os demais, e os egípcios também, acaba sendo tarde, assim. A molecada com 5 anos já tá batendo uma bolinha. Mas eu acho que é a vida útil normal de um atleta, assim. Acho que até os 35 ainda, o cara, muito bem. E depois dá ainda pra você jogar ainda. O Rafa jogou até os 43. Entendi. E tava com até uma pancinha, assim, velho. Enrolava os caras. Então, e dica aqui pra quem tá começando a jogar aos 30 anos? Cara, a principal dica... Eu acho que vale muito participar do circuito amador. Principalmente se você for aqui de São Paulo, que tá bem estruturado. Eu acho que esse é o maior combustível hoje para que você treine mais, busque melhorar. Então, vale a pena você se colocar dentro das competições. E fora isso, um autoconhecimento muito grande. E dentro do clube, assim, acho que dentro do clube, se você tiver uma galera massa que te faça feliz, acho que você tem que estar feliz acima de tudo. Então. Boa. Massa. A outra aqui, quais as principais diferenças de postura no jogo entre um atleta amador e profissional? Não sei que aspecto de postura ele fala. Cara, eu acho que até se você for pegar, que eu não sei se existe muito handball amador, assim, mas o que eu vejo muito da galera treinando e o que eu sempre que eu faço uma clínica e faço questão de bater na tecla isso, é que, tipo, a galera imagina que só o resultado da bola é o que importa. Então, o cara fez um drill, que o drill é o cara sai do meio da quadra para bater uma bola da frente para trás, uma paralela que a gente chama. O cara acha que é só ir lá e bater essa bola com a máxima de força que ela vai sair muito boa. Não. Eu preciso prestar atenção desde a minha saída, se a minha saída tá rápida, se eu tô chegando bem agachado na bola, se eu tô cortando bem essa bola, se eu não tô. Então, eu acho que todos esses pilares, assim, de você ter uma boa postura... Então, eu vou tentar trazer pra sua realidade. Não é só arremessar com o máximo de força. Não. Você tá saltando bem? Você tá tendo um bom impulso pra saltar?
Você tá Entendi. tendo uma boa rotação. Não é só o resultado final do negócio. Não. Todo o gesto técnico. Exato. Entendi. Então essa talvez seja a maior diferença das coisas. Eu acho. Entendi. Como você vê treino no Brasil e treino em outros países? Cara, vamos bater na tecla um pouco da estrutura, assim, um pouco de novo. Se você for ver, assim, hoje em São Paulo só tem eu e o Gui. O Pedro mora em Joinville. Então, hoje, do meu nível, pra eu treinar, eu só treino com o Gui. Às vezes a gente treina junto. Então, eu já tenho falta humana, assim. Então, eu já não tenho pessoas pra eu treinar mais. Entendi. Então, já começa com esse ponto. Fora isso, eu acho que a valorização do treino, tirando que eu vou puxar a sardinha ser um pouco clubista, lá no Delta a gente fazia um trabalho muito bom, assim, pelo menos uma sessão, cara, era muito boa, o treinador tava lá, puxava a orelha de quem tinha que puxar. Eu sempre fiz a minha parte, mas lá fora, imagina que você tem 10 pessoas fazendo isso, e agora eu tava em Praga também, cara, eu tinha... O que vocês têm em relação ao handball era o que eu tinha, então eu tinha um treinador para físico, eu tinha um treinador técnico, o cara me passava toda a periodização, a gente sentava, discutia o calendário, o que eu não ia jogar, que eu não... A diferença tá aí. É. Não tem nem o que... Exato. O que deveria ser normal, assim, né? Mas... você se impressiona quando tem o básico, né? Que todo atleta deveria ter. Opa. Quais os... Não. Qual os benefícios que treinar em equipe para um esporte... Não. Qual o benefício de treinar em equipe para um esporte individual? Eu li um livro esses tempos. Vou ser campeão brasileiro de novo de futebol. Então, só pra vocês saberem que time que eu torço. E o Rafa também. Mas, enfim. Eu li o livro do Abel Ferreira, do treinador. E aí, cara, me deu um insight, assim, que eu comecei a pensar muito nessa parte do esporte coletivo e esporte individual. Qual que é o que eles se assemelham ou não se assemelham, assim. E eu pensei muito que o atleta em si, independente se ele joga equipe ou não, ele precisa cuidar muito dele, ele precisa ser egoísta de alguma forma, Claro, sabe? Claro. E aí eu bati um pouco na tecla pensando, cara, será que o jogador de futebol, ele realmente tem esse compromisso que eu tenho? Tipo, cara, eu vou lá, faço a minha física, faço isso, faço aquilo, faço tudo certinho para que eu possa me ajudar. Só que ele deveria ter eu acredito que ele deveria ter esse mesmo pensamento para que ele possa ajudar a equipe. E ao mesmo tempo uma parte de conhecimento, assim. Do tipo, ele precisa entender um pouco das outras funções. E também respeitar a função dele do tipo, eu preciso fazer isso para ajudar a minha equipe. Eu acho que assim, o esporte coletivo, se você não é solidário, se você não tem a capacidade de abrir mão das coisas que talvez você seja... É uma linha bem tênue. Bem assim, tênue, Porque você tem que se preocupar com você, porque você quer jogar bem e tudo, mas eu sempre tive isso na minha cabeça, não são todos atletas, obviamente, se fosse todo mundo igual, não ia ter graça. Mas eu sempre coloquei o objetivo do grupo em maior. Primeiro lugar. Então, desde muito jovem, assim, eu demorei um pouquinho, mas logo entendi que, tipo, talvez eu não jogasse seja o melhor para a equipe. E tudo bem, e aí eu vou ter que melhorar, eu vou ter que treinar mais, eu vou ter que cuidar mais, e aí vai ter um crescimento da equipe. Então, assim, é uma linha bem tênue. Isso para mim que seria muito difícil, que eu fiz a mesma pergunta para um amigo, do tipo, eu falei assim, cara, você acha que eu me encaixaria dentro do esporte coletivo? Aí ela falou, cara, eu acho que não, que você é muito chato, velho. Então, o compromisso que eu tenho comigo, e eu às vezes não ver isso do outro lado, do mesmo lado, cara, é difícil. Mas você entender que, tipo, você talvez sendo esse chato do exemplo, você não ia precisar você não ia falar pro cara. Os caras iam falar, caralho, meu, o cara tá se fudendo, o cara tá fazendo, meu. O cara paga coisa, o cara ia se sentir incomodado. Pelo menos as equipes que eu passei sempre tiveram sempre isso. Assim. E eu sempre fui o cara esse daí. Que ia fazer pilates, que ia ser o chatão, que ia cobrar, que ia falar e tudo. E muitas vezes, cara, as pessoas não entendem que, tipo, você tá cobrando, não é porque você é chato. Porque no final vai todo mundo ganhar. Entendeu? Essa tentativa, assim. Então, acho que você ia se adaptar. Né? E talvez fosse o cara que nem eu, que todo mundo vai falar, lá vem o velho chato, não sei o que, vai cobrar e tudo. Só que ao mesmo tempo que eu cobro, eu tô fazendo a minha parte. Eu não sou o chatão que cobra e só cobro. E você acha que pela postura que você teve, te trouxe esse papel de liderança sozinho? Acho que sim.
Eu sinto isso um pouco nesse grupo que eu tenho na Zona Norte, assim. Eu tenho esse papel de... tipo, se torna eu não referência, não vou falar todo dia, mas eu tenho uma hora que, pô, estamos se preparando pra tal competição. Precisamos conversar. Aí tem uma hora que eu falo, sabe? Você se torna referência, não adianta, cara. Porque o cara, você acha que não, mas o cara tá olhando e fala, caralho, velho, porra, tô eu aqui sexta-feira, 6 horas da tarde, vou abrir uma Heineken aqui. O cara tá voltando do treino lá. E aí vai dormir cedo, porque amanhã de manhã ele vai treinar de novo. Então, cara, tipo, pô, você posta um story lá treinando 7 horas da manhã, fala, sábado. Fala, caralho, não é possível, velho. Então acaba que isso, né, no inconsciente das pessoas, fala, pegando. Como é que esse cara não vai ser líder de alguma coisa? E aí você pega ainda eu que gosto de falar mais que não sei o quê, as coisas vão naturais. Eu acho que você se dá bem. E agora do beach tênis, assim, você jogando com uma pessoa só? Então, mas o beach tênis, eu sou cabação ainda, né, cara? Sério? Então eu fico quieto, né? Claro, eu comecei, tem pouco tempo. Então eu fico na moral aqui, tipo, os caras falam. E aí, cara, tem um negócio do esporte competitivo. Joguei minha vida inteira em competição e tudo. Então é um momento que eu tenho ainda de relaxar. Mas ainda quando rola os negócios, ainda tem um negócio do... Caralho, vai. Porra, não. O meu do futebol é exatamente o sentimento que eu tenho. Cara. Do tipo assim, eu vou jogar futebol, cara, eu tô lá pra realmente relaxar. Relaxar. Aí eu quero sair, eu saio totalmente da minha zona. Então é óbvio que eu sempre vou querer fazer bem. Então, tipo assim, eu vou dar o meu melhor. Não importa o que seja, sabe? Mas esse já me tira a cabeça. Mas o cara que tá lá pra, cara, roubar um ponto. Então, mas aí, eu falo, brother, pega o ponto aí, mano. Exatamente isso. Fiquei o dia inteiro lá na quadra me estressando com isso. É isso, porque ali o momento da pessoa é a pessoa que tá ali pra competir, pra não sei o quê. E você tá no momento de. Então, cara. Pô, beleza, velho. Pega aí, vai. Então, paciência. Mas eu acho que você se daria bem, sim. A gente deu uma volta no mundo. Eu nem lembro qual é a pergunta. Era do esporte coletivo. Esporte coletivo e esporte individual. Beleza, respondido. Qual o seu planejamento? E se você já pensa em quando vai parar de atuar, seu planejamento pro pós-carreira. Tá cedo ainda, né? Então, eu tô com os cabelos brancos, mas calma aí. Não tenta me aposentar ainda, não. Cara, de planejamento agora, a princípio, eu tô jogando alguns torneios aqui no Brasil para que eu possa também ter um pouco de dinheiro. Não posso ser hipócrita em relação a isso. Paga. Toda etapa profissional ela paga. Pô, massa. Você pode falar o valor de premiação? Cara, posso, acho que não tem problema nenhum. Divulga, São né? 2 balajuquinhas. 2 mariolas exatamente. Cara, nesse último torneio que eu ganhei R$2.100. O campeão da etapa, e aí vai até premiação até terceiro lugar? Desde o começo, desde a primeira rodada o cara ganha, que seja R$100. Entendi. O cara ganha. Pô, que legal. Em relação a esse valor, eu prometi pra mim mesmo, dentro dessa consciência financeira, toda a premiação que eu ganhasse, eu ia botar numa conta. Então, antes da pandemia, eu já tinha pensado isso, aí veio a pandemia e me cortou. Mas, enfim, a partir de lá, tudo eu coloco numa conta. Então, eu sobrevivo hoje com os meus patrocínios. Às vezes, eu preciso recorrer a esse dinheiro e é o que tem acontecido um pouco. Então, vamos dizer assim, eu tô devendo pra mim R$5.000. Entendi. Então, eu preciso ainda me pagar. E esse dinheiro eu não vou esquecer disso, esse dinheiro da premiação, você usa para as viagens ou não? É o dinheiro para guardar mesmo, para não mexer? É dinheiro meu. Então, Entendi. tipo assim, e assim como diz o nome literal, é uma premiação do meu trabalho. Então, isso aqui, cara, que seja quando eu der entrada a um apartamento... Banco Diego. É o Banco Diego. É o Banco Diego. Porra, gostaria de ter mais conhecimento, de poder trabalhar um pouco mais nesse dinheiro. Mas, enquanto isso, eu deixo ele... Tá bom, tá lá, cara, tá lá. Seja. Não, parado, mas tá agora. Mas, enfim, dessa parte eu ganhei 2.100 e, cara, eu tô tendo que fazer, pro planejamento, tô tendo que fazer umas contas. Eu quero ano que vem viajar pra Praga de novo e passar mais tempo lá. Foi bom, né? Mas eu vou ter que, acho que, abrir uma vaquinha online de novo. Você fez. E surtiu efeito? Cara, fiz. Óbvio que qualquer efeito que der é positivo pra mim. Mas dentro da estrutura que eu já trabalhei, cara, eu vendo até engraçado, eu ia te falar isso, essa é uma história legal. Que o clube não, por ser recreativo, não me dá uniforme às vezes. Porque eles precisam, às vezes, fechar patrocínio, o setor do tênis precisa, enfim. Não. Aí eu recorri ao cara que faz o uniforme do handball. Da Rummel? Undici. Undici. Recorri ao cara, falei, cara, tô precisando de camiseta, você faz pra mim? E fora isso, eu vou fazer mais 100 pra que eu possa vender as minhas camisetas. Cara, então você me conta, porque a galera... Eu vi uma foto sua, você tava com o mesmo modelo do handball, o mesma listrado, coisa.
Cara, eu vou te colocar os caras do handball pra comprar, velho. Porque a galera que me manda de mensagem. Pra comprar. Cara, camisa do handball do Pinheiros pra vender tem e tal, não sei o que. Eu vou falar, do handball não tem, mas do squash igualzinho tem. Então, aí eu passo pra você. Não, da hora. Pô, velho, que massa. É. Assim, infelizmente tem que fazer isso, Sim, mas é não, uma maneira, meu irmão. não E tô assim, dá pra ver reclamando, na né? sua cara. Você faz, faz porque tem que fazer, Faz, e é tem isso que eu que fazer, quero. Acabou, exatamente. vambora. Blá, blá, blá. Você tem algum filme ou música que gosta de assistir ou ouvir antes de jogar pra se animar? Filme, música? É, filme ou música? Cara, filme não, porque vai me deixar um pouco mais tenso, eu acho. Mas música, cara, acho que é o gosto mesmo. Hoje em dia eu tô escutando mais um eletrônico, assim. Tem um eletrônico que chama Drum and Bass. Gosto. Basicamente Eu vou isso. fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Kamal aqui Tá. ontem. Que eu tô numa fase de briga com tal de trap. Ah, não. Porque eu jogo com um monte de moleque de 20 anos, né, velho? E esses moleques só escutam isso. Que é o que a minha filha escuta. Também? Cara, e pela primeira vez eu tive que aquecer fora do vestiário do clube, porque tava a porra do som lá, tocando esses trap da vida. E não desce, velho. Não gosto, não sei o quê. Ah, Mas é coisa de velho. Então, só pra saber, você curte ou não? não, curto. É. Assim, não é, também Eu não que é tô meu velho. Eu tô favorito. velho, eu A tô maioria velho. dos meus amigos amam. É, eu tô velho, eu sei. Faz parte. Se você pudesse mudar uma decisão na carreira até hoje, o que seria? Cara, que loucura, hein? Cara, eu acho que ir mais pra fora? Sei lá. Talvez? Não. Porque, putz, mesmo a parte negativa pra mim, ela é positiva, assim. Eu sempre encargo assim. Então, Ó, eu nunca troquei ideia com você, mas eu acho que olhando você, você fez uma. Você pensa uma parada que nem eu, assim. Cara, eu faço tudo que tá ao meu alcance pra poder ter os meus objetivos. Se não acontecer, meu irmão, é porque não tinha que acontecer. Mas tudo que eu tenho que fazer, o que eu posso estar ao meu alcance, e muitas coisas que não estão ao meu alcance, eu faço, vai dar. Então, cara, meu, eu acho que é mais ou menos essa pegada aí, cara, que você faz e eu acho que é bem isso. Não tem não tem. Eu também acho que não tem segredo. não tem segredo, não. Eu acho, né? Quando você joga torneios internacionais, tem alguma dica pra superar o jet lag? Cara, acho que você também pode responder essa um pouco. Normalmente chega com antecedência. Chega com antecedência, acho que não Se tem bem- muito Se isso. bem que tem umas. O máximo que eu já fui pra Austrália uma vez jogar, mas eu fiz a metade do caminho antes. Então eu fiquei um tempo na África do Sul, joguei uns torneios, então ali eram 10 horas de diferença, sei lá quanto que eram na África do Sul. E depois eu terminei as outras. E aí eu fiquei um tempo na Austrália. Só tem uma competição que é o Super Globo, que é o Mundial de Clubes, que quando. Né, a última vez que eu. A última vez não, a última vez que eu fui com o Pinheiros não foi assim. A penúltima vez que eu fui com o Pinheiros, a gente foi com, tipo, 3, 4 dias de antecedência, que normalmente é no mundo árabe. Então é no Catar, agora tá sendo na Arábia. E aí, essa competição, como quem paga é a Federação Internacional, então os caras mandam a passagem, tipo, você chega num dia e compete no outro. Pô, 5, 6 horas nas costas, na lomba é foda. Então, quando você começa a entrar no fuso lá, porque aí são 3, 4 jogos no máximo você faz. Quando você começa a entrar no fuso, você volta. Então, cara, sei lá, tem várias. Um monte de gente fala, não chega, não dorme até tal hora, tem umas coisas pra ir tirando. Isso Mas é de pessoa pra pessoa. Isso eu acho que acaba sendo de menos, assim. Putz, eu não consigo muito dormir de tarde. Então, se eu chegar de tarde num país, sei lá, eu vou pros Estados Unidos, que são horas a menos, vai. Né, e for querer dormir já, eu prefiro segurar um pouquinho pra já me habituando. Aí tem gente que fala, não, dorme quando der sono. Tem umas coisas. Enfim, não tem muito. De cada um, Qual o seu jogo preferido da carreira? Cara, eu vou falar que eu acho que a semifinal, que foi o jogo mais longo da carreira, contra o Rafael, que esse cara, ele foi 16 vezes campeão brasileiro. E a vez que ele parou de ser campeão, eu ganhei dele na semifinal. E foi o jogo mais longo da minha carreira, foi lá no Pinheiros. 16 vezes campeão brasileiro. E aí foi engraçado que ele também tentou de tudo, cara. Tem uma regra no squash, detalhe assim pra galera. Tem uma regra no squash que é, se os dois jogadores concordarem entre o segundo e o quarto game, pode-se trocar a bola, porque ela murcha um pouco. Então pode-se trocar a bola, mas precisa do consenso dos dois jogadores. E aí tava no quarto game, ele, vamos trocar a bola. Eu entrei na quadra e falei, eu não quero, o jogo tá pra mim, eu quero manter a mesma bola. Aí ele fez assim, Tá com a bola longe?
E ali é engraçado, porque a quadra, pra você entender, sabe o bar da piscina? Sei. Aí tem um espação ali. A quadra tava lá. E aí, na hora que ele arremessou a bola foi para lá na sinuca. E pra buscar a bola, ninguém foi. Aí, o que teve que fazer? Troca a bola. Caralho, velho. Conseguiu. Pô, mas que legal. Se o cara fez isso, ele tá desesperado pra perder. Exatamente. Então foi esse aí o jogo que é o seu preferido da carreira. Vou falar isso. Boa. Dos países que você visitou, qual o melhor nível de squash? O melhor nível de squash? Eu acho que foi... que eu visitei foi a Inglaterra. Por número Dos europeus, quais são os principais? Cara, a Inglaterra... É um esporte inglês. Vamos partir desse princípio. Então, é um esporte inglês, né? Qualquer outra colônia inglesa, eles também são muito fortes. Então, a Austrália, a Nova Zelândia também é bom. O Egito agora. A França tá muito bem. Tem alguns países da Ásia que também são muito bons. Mas eu vou falar da Inglaterra, assim. Porque também eles têm um nível de competitividade muito grande. Número de ligas. Então, os caras estão sempre jogando. Sempre jogando. Entendi. Cara, acho que é isso. Pô, a galera dedicou aqui em pergunta, cara. Massa. Não vale. Pô, Diegão, cara, queria te agradecer demais. Isso, velho. Pô, espero que você tenha gostado, aproveitado o espaço. A gente falou bastante coisa de squash, da vida, Pô, legal quando vem alguém que... Pô, não é sempre, acho que nunca teve alguém que teve um podcast. Mas, não, teve o Ricardo, que tinha um podcast. Pô, super entende a proposta, pô, troca ideia. Torço muito para que o Day Off volte em breve, para ser Pô, eu não entendo isso aqui como concorrência. Pô, tomara, é mais um lugar para esporte falar, pra gente trocar ideia, e aí eu te ligo para eu ir lá. Não precisa nem convidar, eu vou. Óbvio. Porque, pô, acho que é um esporte, né, que, como você mesmo disse, escondido. Pô, a gente tem que botar luz ali, dar visibilidade, porque tem gente séria como você que trabalha, porra, como o próprio Valtinho que você citou, o diretor, que, pô, né, comprou uma briga pra você dentro de um clube, pô, construiu toda uma estrutura, pô, montou um projeto com o seu nome. Mas tem gente que gosta de trabalhar, que gosta de fazer o esporte sério. Pô, muito sucesso pra você, cara. Espero que você tenha curtido muito esse papo aqui. A gente deixa... Rede social, quem quer te seguir, fala aí. Cara, é Diego Gobi Squash, simples assim. Então lá tá minha rotina completa, cara. Desde a hora que eu acordei. Não, Márcio, deixo aqui no link da descrição. Não, show, tudo. Obrigado mais uma vez. E, pô, deixa seu recado aí pra galera que quer conhecer squash, que quer, cara... Cara, não sou a pessoa mais indicada pra falar de squash, mas enfim. Conheça um pouco mais do esporte. É um esporte super gostoso, dinâmico. Acho que vale super a pena tentar. Um gasto calórico gigantesco. Então, cara, muita perna também. Cara... Acho que é isso, assim, falando de squash, acho que não tem muita coisa pra se falar, assim, acho que vale a pena, não sou a pessoa indicada, como eu falei, e, cara, seja feliz, assim, independente do esporte que você escolher, eu acho que o esporte, a essência acaba sendo essa, eu bati muito nessa tecla nesses últimos tempos, assim, que, óbvio, pelo número de trabalho, às vezes, que a gente tem, às vezes a gente deixa de desfrutar. Então, eu acho que, acima de tudo, o esporte você precisa desfrutar, você precisa estar feliz, assim. Muito. Então, você vai ver quando você chegar aos 39 anos jogando, se você não tem que desfrutar. Pô, aí junto com a dor ainda. Nossa senhora, é só isso, cara, que é o que importa no final das contas, né? O que você constrói o legado e desfrutar. E, pô, tô super feliz, tô super leve em quadra e o brasileiro tá aí, então... Muito sucesso pra você no brasileiro, cara, na torcida. Parabéns pelos seus resultados recentes também, o Desfur e tudo. E, pô, tem o Pod Esporte aqui, as portas abertas pra você, sempre quiser falar, trocar ideia, cara, fica sempre à vontade, tá bom? Valeu, obrigado, velho. Valeu. E pra você que acompanha mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nas nossas redes, né? A gente tá no Instagram, tá no TikTok, também não esquece de se inscrever no Olá Podcast, Spotify, Deezer e YouTube pra você receber o nosso conteúdo, tá bom? Um abraço, até a próxima, valeu, fui!